convidados. É um prazer, meu nome é Luiz Fernando. É um prazer ser membro aqui da Loja América. Eu vou falar um minutinho com relação à fundação da Loja América e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Está ali bem no canto à direita. A Loja América foi fundada no dia 9 de novembro de 1868, praticamente dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi fundada por 11 maçons, onde o primeiro venerável era professor da academia e os outros 10 eles eram comerciantes, médicos, funcionários públicos e principalmente advogados. Em 1870 a gente teve mais 3 grandes personalidades do mundo jurídico que participaram, que foram Américo de Campos, Américo Brasiliense e Luiz Gama. Os 2 primeiros advogados também, eles defendiam muito e aglutinavam o ideal republicano e o ideal maçom de união entre as lojas e trazer principalmente a educação e a cultura popular a todos os cidadãos da época. Luiz Gama foi o terceiro e ele tinha por prioridade a abolição da escravatura no país, no Brasil da época. Sua palavra tem dito... Agora o irmão Augusto Francisco Júnior que vai falar sobre a Loja América e o movimento abolicionista. Boa noite a todos. O abolicionismo pode ser definido como um movimento político e social que defendeu e lutou pelo fim da escravidão no Brasil, na segunda metade do século XIX. Esse movimento contou com a participação de diversos segmentos sociais, como, por exemplo, políticos, advogados, médicos, jornalistas, artistas, estudantes, entre outros. E a maçonaria também teve participação destacada na campanha abolicionista brasileira, em especial a Loja América. Tida por muitos como uma loja abolicionista, a Loja América contou com uma participação bastante ativa de seus membros. Entre eles, alguns se destacaram, mas como Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Antônio da Silva Prado, Rui Barbosa, entre outros irmãos que infelizmente eu não pude citar aqui. Esses ilustres membros foram responsáveis por vários atos que contribuíram para a abolição da escravidão no Brasil. E, inclusive, a esses ilustres irmãos dedica-se a criação de promulgação de leis, como, por exemplo, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, que, em conjunto, serviram de resposta, apesar de um pouco fraco, aos anseios do movimento abolicionista. Sem menosprezar as ações dos outros irmãos, no quadro da Loja América da época, destacou-se a atuação de Luiz Gama, que foi um dos grandes defensores do fim do trabalho escravo no Brasil. E por ser um advogado comissionado, garantiu a liberdade de muitos escravos, confrontando os fazendeiros e aqueles que defendiam o trabalho escravo. Atuante fervoroso na libertação dos escravos, Luiz Gama, infelizmente, não viveu para presenciar o seu maior sonho, a abolição da escravatura no Brasil, que ocorreu em 3 de maio de 1888, através da Lei Áurea. Esses ilustres maçons defenderam ativamente o avanço da sociedade, pois eram à frente do seu tempo e acreditavam muito que a abolição do trabalho escravo no Brasil serviria de um avanço para o nosso país. Esses irmãos preservaram, apesar da luta árdua, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Obrigado, meu irmão. Agora temos o irmão aprendiz Fernando Piovesana falando sobre a Loja América e o movimento republicano. Boa noite a todos. Bom, após a independência do Brasil, em 1822, teve muita participação na maçonaria também, em especial pelo José Bonifácio, que foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O nosso país passou por 67 anos, ainda sob o regime imperial, até se tornar república em 1889.
O grande início do movimento republicano veio com o Manifesto de 1870, que teve como líder o Joaquim Saldanha Marinho, que na época foi grão-mestre do Grande Oriente dos Vales dos Beneditinos, e que foi sob a regência dele, nesse Grande Oriente, que a Loja América teve a sua regularização, logo após a sua fundação no ano anterior. Isso foi em 7 de julho de 1889. Seguindo a assinatura do manifesto, os movimentos em prol da República tornaram-se ainda mais intensos, e em 1873 promoveu-se a Convenção de Itu, que foi um marco na fundação do Partido Republicano Paulista, que foi presidida pelo maçom João Tibiriçá Piratininga, e teve como secretário Américo Brasiliense, que era então venerável da nossa loja, e também com participação de outros membros da nossa loja, como Américo de Campos, Joaquim Roberto de Azevedo Marques, José Luiz Flacker, Antônio Francisco de Paula Souza, que todos eram membros da Loja América. Rui Barbosa também era membro da nossa um membro destacado da nossa loja, e redigiu o manifesto ao Parlamento e à nação, que expunha a perspectiva dos militares perante o movimento republicano, defendendo a ideia dos soldados cidadãos, aos quais não se podia negar o direito de participar da vida política. Tal ideia foi o que embasou o movimento republicano a partir de então, e esse manifesto foi assinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca e deu início à criação do Clube Militar em 1887, dirigido tanto por Deodoro quanto por Benjamin Constant, ambos maçons. Em 15 de novembro de 1889, a partir de uma reunião na casa de Benjamin Constant, decidiu-se a queda do Império e deu-se o Levante, um movimento preparado pelas elites militares republicanas e maçônicas, que proclamou a República, nomeando o Marechal Deodoro como chefe do governo provisório, com um ministério totalmente maçônico. Seguindo sua proclamação, logo após, em 19 de dezembro de 1889, Deodoro da Fonseca foi nomeado também grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Rui Barbosa, que eu citei como destacado membro da nossa loja, foi iniciado maçom nessa loja aqui em 1º de julho de 1869, quando estudava na Faculdade de Direito de São Paulo. Agora, o grande ideal da Loja América. A Loja América é educação. O irmão Carlos Eduardo Vires vai nos apresentar alguma coisa. Boa noite a todos. A educação, a promoção da educação sempre foi uma iniciativa da maçonaria. E a Loja América ela tem um papel fundamental nessa difusão da educação popular na cidade de São Paulo. Em suas atas de reuniões e publicações do Correio Paulista é possível a gente encontrar esses fatos onde a loja ela é a responsável pela criação de escolas noturnas e gratuitas, as primeiras escolas gratuitas na cidade de São Paulo. E os próprios obreiros da Loja América foram responsáveis por essa promoção da educação. Eles até davam aulas nessas escolas. A loja ela também foi o berço do Liceu de Artes e Ofício de São Paulo, que foi fundado por Leôncio de Carvalho, um cidadão fortemente ligado à Loja América. Em muitas de suas contribuições, os maçons da Loja América doaram inteiramente uma biblioteca ao Liceu. A Loja América, ela é responsável pela primeira biblioteca pública de São Paulo, com mais de 5.000 títulos que foram doados por várias pessoas, vários maçons do Brasil. E essa biblioteca, em determinado momento, foi doada inteiramente ao Liceu de Artes e Ofício. O Liceu ele é responsável por vários ornamentos e várias obras da cidade de São Paulo, né? Como as esquadrias do MASP e vários outros monumentos da cidade. A escola teve uma grande importância na formação de cidadãos e de profissionais brasileiros, porque no século XIX a educação era restrita às pessoas de dinheiro, então as famílias de escravos, filhos de escravos e pessoas mais pobres tiveram acesso a essa educação. E a Loja América foi a grande responsável por isso. Com esses feitos, a Loja América ela se consagra como uma peça-chave para a difusão do ideal maçônico, construindo um país de bons cidadãos que, sabendo trabalhar e podendo viver do trabalho, não se deixariam corromper por empregos ou favores oferecidos a troco de sacrifício de caráter. Então, eles puderam realmente construir algo para a cidade de São Paulo. A Loja América e a imprensa aqui. O irmão Ricardo Furlani pode falar para nós. Falar alto. No final do século XIX, sem internet, sem Facebook, sem celular,
meio que a Loja América encontrou para divulgar umas sessões com o carro do irmão. Vem mais para cá, Ricardo. Foi através dos jornais. Ali eles usaram o jornal paulistano, divulgação diária, né? E eles colocavam o anúncio do assassinato no próprio jornal. Nossa, era público. Informação pública. E eles tinham fácil, a Loja América tinha fácil acesso às informações, porque o proprietário e o redator eram membros da Loja América. Isso foi entre 1870 e 1835. Em 1835, o Américo Brasiliense e o Américo de Campos, eles formaram o jornal A Província de São Paulo, que é o atual Estadão. E com isso eles começaram a divulgar sessões, festas, celebrações no jornal. E muito depois também, em 1884, a América de Campos também fundou o jornal Diário Popular. Obrigado, Ricardo. Finalmente, a Loja América e a obra de Vítor Brecheret. Tem aquele monumento às bandeiras, né? Também conhecido como Empurra do Puxo, que é do Vítor Brecheret, e o Zé Mauro vai falar para a gente qual a influência da Loja América nessa obra. Boa noite a todos. Vítor Brecheret, artista, grande escultor, ídolo brasileiro, considerado um dos mais importantes do nosso país. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1894 em Farnese de Viterbo, na Itália. Chegou ao Brasil ainda criança, iniciou seus estudos de desenhos, detalhes e modelagem no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo, o qual foi fundado pelos irmãos da Loja América. Na fase madura, Vítor retorna à Itália, monta o seu ateliê em Roma, na Vila Guanino. Nesse período, alguns escritores observam a influência em seu trabalho dos escritores Rodelli e Mestrobio. Com apenas 22 anos, ele obteve o primeiro lugar em exposição internacional de belas artes. Na Semana de Arte Moderna de 1922, participou com 20 esculturas no saguão e nos corredores do Teatro Municipal de São Paulo. A partir desse momento, ganhou notoriedade na Europa. Não podemos esquecer as suas famosas obras, entre tantas e tão faladas, o Monumento às Bandeiras, já citado. A maior obra do escultor levou 33 anos para ser construída, de 1920 a 1953. Nosso irmão maçom foi iniciado em 17 de outubro de 1920, na Loja América, e nos deixou em 17 de dezembro de 1955. O jornalista Fernando Sombra escreve a morte do artista de forma bastante emocionante. Brecheret morre feliz, de volta de um cinema, abriu o portão de sua casa, manobrou o carro, rodou alguns metros e parou. O coração de Vítor Brecheret parou junto com ele neste momento de infarto. Uma coisa muito importante que é de se citar aqui, que em algum momento do passado, os registros históricos, a nossa própria Loja América funcionou nos porões do Liceu de Artes e Ofício, antes de termos a nossa sede. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esse é um pequeno conjunto de histórias da Loja América. E é por causa disso que nós muito nos orgulhamos dela. Obrigado a todos vocês por estarem presentes conosco e temos agora um pouco de tela. Vamos lá, gente. Vamos lá.